Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas News. E neste momento nós iremos acompanhar o voto do ministro Luiz Fux, quando nesta manhã ele proferiu seu voto e acaba colocando o ministro Alexandre de Moraes em uma situação complicada, pois o seu voto mostra que a trama golpista ao qual eles querem acusar o Bolsonaro não passa de apenas falácia. Então vamos acompanhar neste momento, no Entre Linhas News, tudo o que acontece nos bastidores da votação do julgamento de Bolsonaro. Então fique conosco nesse momento para você ficar bem informado, tudo sobre a política no Entre Linhas News. E vamos acompanhar agora a votação, o voto proferido pelo ministro Luiz Fux. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de fazer um introito e depois vou, pelo índice, revelar a Vossa Excelência as questões que eu vou tratar. A missão principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, fundamento inabalável do Estado democrático de direito. Dessa ordem, irradia a promessa de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, sem distinções de identidade, de origem social, de condição econômica ou de posição política. Cumpre-nos, enquanto magistrados, zelar pela verticalidade das normas constitucionais e legais no âmbito da vida social, de modo que cada cidadão brasileiro reconheça na Constituição a necessária autoridade que a torna não apenas um texto, mas uma norma viva, respeitada e eficaz. Em qualquer tempo ou circunstância, a Constituição deve funcionar como um ponto de partida, como caminho e como porto de chegada de todas as indagações nacionais. Como atividade típica deste Supremo Tribunal Federal, a jurisdição diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Como ensina o professor Daryl Levinson, a legitimidade da jurisdição repousa na capacidade de seus juízes produzirem decisões qualitativamente distintas daquelas emanadas pelos demais poderes. Os pressupostos da independência e da harmonia entre os poderes consiste precisamente no fato de cada um deles desenvolveu, ao longo do tempo, distintas capacidades institucionais. Com a mesma cautela e responsabilidade que orientam a jurisdição constitucional, deve também o Poder Judiciário exercer sua atuação de igual maneira na esfera criminal. A Constituição da República, ao mesmo tempo que confere a este Supremo Tribunal Federal a posição de guardião da ordem constitucional, delimita de forma precisa e restrita as hipóteses em que nos cabe atuar originariamente no processo penal, como se depreende do seu artigo 102 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima. Quando o Estado a exercer tal atribuição, o Supremo aproxima-se, em essência, da nobre rotina desempenhada
pelos juízes criminais de todo o país. Passamos, então, a realizar não apenas o papel de intérpretes da Constituição, mas também de condutores de um processo judicial. Os princípios que regem o processo penal são os mesmos em primeira instância e na instância superior, e encontram a sua razão de ser na dignidade humana e na busca pela verdade judicial. Assim, cada ato processual praticado nesta instância suprema deve refletir não apenas a autoridade institucional da Corte, mas, igualmente, o compromisso ético do julgador com a justiça concreta do caso, reafirmando, diante da sociedade, que a Constituição vale para todos e protege a todos, inclusive e, sobretudo, no campo sensível da jurisdição criminal. A persecução penal destina-se, assim, a reconstruir fatos que potencialmente se enquadram como crimes em sua feição típica, antijurídica e culpável. O Ministério Público, como titular da ação penal, tem o primeiro ônus de produzir evidências diretas e indiretas que corroborem ou infirmem as hipóteses acusatórias. Atua proativamente, com o intuito de transformar a narrativa acusatória em probabilísticas acima de qualquer dúvida razoável. Trata-se de tarefa que exige significativo rigor analítico. Afinal, cada elemento de prova, cada detalhe reconstituído pode alterar o mosaico de hipóteses sobre personagens e condutas, exigindo-se da acusação que apresente uma narrativa lógica, temporal e subjetivamente coerente. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce dois papéis essenciais da jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal, contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Por isso mesmo, a independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura: ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Como magistrado da mais alta corte do país, formadores de precedentes vinculantes às demais iniciativas e instâncias do Poder Judiciário, nós laboramos com a plena consciência de que devemos ser exemplo de jurisdição para os mais de 18 mil magistrados brasileiros. Não nos limitamos a decidir litígios isolados. Cada decisão do Supremo Tribunal Federal projeta-se para além das partes do processo, irradiando efeitos normativos e interpretativos que orientarão casos futuros a serem julgados por mais de 90 tribunais do Brasil. Somos, pois, paradigma
de interpretação constitucional e farol de coerência jurídica para todo o sistema de justiça. Cada precedente aqui firmado torna-se do patrimônio público da nação, faz parte desse patrimônio, devendo assegurar estabilidade, previsibilidade e segurança à ordem jurídica constitucional. Essa consciência institucional reforça ainda outra dimensão da nossa responsabilidade. A de que o Supremo Tribunal Federal é, para além de cortes da justiça, a bússola de legitimidade constitucional de uma sociedade marcada pela pluralidade de ideias, valores e identidades, mas uma sociedade una em seu clamor por justiça. Cabe-nos, portanto, traduzir essa pluralidade em decisões que, ao mesmo tempo, respeitem a diversidade e reafirmem o império da lei, garantindo que a promessa inscrita em 1988 seja continuamente renovada no presente e projetada para o futuro. É exatamente, senhor presidente, imbuído dessas considerações filosóficas, as quais me acompanham e me guiam nas minhas mais de 4 décadas de judicatura, é que eu passo a análise dos exatos termos da ação penal, a iniciar pelas preliminares, sem antes destacar que, à semelhança de um juiz de primeira instância, analisarei os fatos, provas e consequente adequação física. Vale dizer, se os fatos correspondem a um tipo específico penal. Rememorando meu saudoso amigo pessoal e de congregação acadêmica, o notável advogado Evaristo de Moraes, que, baseado em doutrina sólida do direito penal, afirmou num julgamento vitorioso no século passado que os fatos, para serem considerados crimes, devem encaixar-se na letra da lei penal, como uma luva se encaixa na mão. Eu agora vou me manifestar por uma questão de coerência, porque a regra de supradireito em relação ao juiz e ao processo é que as suas decisões sejam coerentes. Eu vou me manifestar, é evidente que, resumidamente, sobre a primeira liminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e da competência do juízo de primeiro grau. Sinteticamente, o que eu vou me referir é que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. E destaco que as defesas, por meio das suas petições, argumentam que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar esta ação penal. O fundamento apontado é a ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os denunciados, consoante a regra claríssima do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Inciso 1º, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procurador-geral da República. É sabido que o primeiro pressuposto que um juiz deve observar antes de ingressar na análise da peça inicial da denúncia ou de uma petição inicial é verificar se ele é competente. Isso é um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. Somente o juízo competente pode analisar uma ação penal início litis. E aqui, senhor presidente, saltando, porque eu vou juntar o voto, saltando várias lições, cito o professor Calamandrei,
que leciona que a obediência à competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado de Direito. Só há jurisdição quando há competência, posto ser a competência um poder e a jurisdição o componente de correlação formal do seu exercício. Assim se pronunciou também o catedrático da Universidade de Roma, o criador do direito processual contemporâneo, Giuseppe Chioveno, em obra aqui citada, quando assenta que a competência em razão da pessoa, ela se estabelece na ratio da isonomia, da igualdade de todos e também levando em consideração a função pública. Por isso, em obra aqui citada, quando assenta que a competência em razão da pessoa, ela se estabelece na ratio da isonomia, da igualdade de todos e também levando em consideração a função pública. Por isso que a competência em razão da pessoa e da função que ela exerce é uma competência absoluta, mercê de a própria Constituição estabelecer uma competência constitucional excepcionalíssima que é inderrogável pela vontade das partes. Cito o criador da Escola Processual do Direito Brasileiro, Enrico Túlio Liban, incorporando, portanto, a sua lição no próprio Brasil, destacando que a incompetência ratione persone, ela é insuperável. Trago à colação o escolho do professor José Frederico Marques e também de José Carlos Barbosa Moreira, que foi um ícone do direito processual e que era um homem respeitado no mundo inteiro, exatamente porque tinha a autoridade da sua doutrina, tinha o argumento da autoridade que se refere a Imperman, que domina os auditórios. O tema de competência originária desta Corte, nos casos de prerrogativa de foro... 9h30. Repita. 9h30. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persone, por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser lindeira à criação de um tribunal de exceção, que o Constituinte buscou impedir, não apenas pela criação de um novo tribunal, mas exatamente para que uma ação, e a posteriori, a ação penal, fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele que é previsto nas leis. Ou seja, o órgão jurisdicional constitucional é absolutamente diverso do órgão constitucional ordinário, especialmente quando essa modificação da competência for resultado de uma interpretação após o crime. E o que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Trago o procurador, como Vossa Excelência é um doutrinador de escola, as lições de Ferraioli, Karl Schwab e outros autores da sua preferência, e destaco, identifica-se assim que a competência absoluta ela não pode ser derrogada sob pena de infringir a garantia do juiz natural. E a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, ela assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas.
E ainda é reforço dessa Constituição a independência dos magistrados que não ficam sujeitos a ameaças de afastamento do caso, na hipótese de não seguir eventualmente a determinação de uma maioria ou de seus superiores. Com esta breve contextualização que avulta densa correlação entre a relevância do cargo na República e a previsão do foro por prerrogativa, eu passo ainda a analisar essas modificações. E aí, senhor presidente, egrégia turma, eu venho desde 1964... 9 horas e 33 minutos? Repita. 9h33. Seguimos acompanhando aqui o julgamento da suposta trama golpista. Nesse momento, o ministro Luiz Fux está proferindo o seu voto. Trato aqui todas as hipóteses de competência e da modificação de competência. E cito a P568 da relatoria do ministro Barroso, onde ele destacou a incompetência, que era ratione persone, a competência funcional que está em jogo, não se prorroga, porque não é relativa, é absoluta e funcional. Não podemos ir ao mérito para depois voltar a preliminar. E aqui eu destaco, senhor presidente, depois de analisar essas questões, que o Supremo Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa, máximo quando se trata de incompetência absoluta e inderrogável pela vontade das partes. E aqui, então, cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia, a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937, é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e outro presidente foi julgado em segunda instância. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que, uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas, mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E aqui, senhor presidente, eu faço uma digressão sobre segurança jurídica, cito acórdons, repiso, e sob esse ângulo, devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. De sorte, presidente, que, mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que naquela oportunidade tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator,
e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta.